Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittar e digo para você com tranquilidade, sempre vale a pena ouvir de novo a Alessandra Luglio, uma das pessoas que mais participaram com a gente aqui no podcast, retorna ao feed com a sua primeira participação no episódio 54, Hidratação. Esse tema voltou à tona no nosso último episódio, Frio Não é Desculpa, onde a gente falou da importância de se manter hidratado mesmo no frio. Com a Luglio, a gente fala sobre a importância do que você ingere, o que vale a pena consumir, como saber que o seu corpo precisa de algo além de água. Um episódio muito legal e que vai te ajudar muito, seja no frio, seja no calor. Por isso, vale a pena ouvir de novo a Alessandra Luglio no Gregário Cycling. Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Esse podcast é um oferecimento de Jungle, o isotônico feito no Brasil sem qualquer aditivo artificial. Hidrate-se com Jungle. O Gregário Cycling é amigo da ciclovia do Rio Pinheiros, o ponto de encontro do ciclismo paulista. Nesse episódio a gente conversa com a nutricionista Alessandra Luglio. Ela explica as armadilhas e as estratégias para lidar melhor com a hidratação. Confira. Alessandra, muito bem-vinda ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, meninas, o prazer é meu, daí de trocar com vocês e bater esse papo. Alessandra, por que grande parte dos suplementos, e essa indústria amadureceu e tem um valor inestimável, mas linhas mais tradicionais ficam muito longe do que a gente possa considerar divertido de comer, de se alimentar? E tem muito mais gosto de remédio, é uma coisa que você faz força e você só usa porque precisa. Mas tem produtos como a Jungle que vão para uma linha diferente. Mas por que no passado foi esse caminho? Eu acho ótima a sua colocação, porque basicamente a indústria de suplementos alimentares, ela nasceu dentro da indústria farmacêutica. É um derivado da indústria farmacêutica. Estrutura farmacêutica, entendeu o nicho de mercado, entendeu porque normalmente lá atrás os primeiros suplementos alimentares que surgiram para a área esportiva eram aminoácidos isolados, eram, por exemplo, creatina, os aminoácidos de cadeia média, de cadeia ramificada, como os BCAAs, as proteínas em pó isoladas, né? Enfim, são processos industriais para isolar ingredientes ou nutrientes que viriam, né, de alimentos que são processos mais tecnológicos e tudo mais que não cabia a indústria de alimentos fazer. Então, a gente partiu do pressuposto de que existiam nutrientes isolados que eram importantes para a nutrição do atleta e começou-se a isolar esses nutrientes. E essa tecnologia, ela vem da indústria farmacêutica. E, nesse sentido, obviamente, todo o pacote farmacêutico vem junto, como os aromas, como os aditivos e tudo mais, que comumente, se você pegar hoje um xarope para tosse, você vai ver ali que tem corante, tem o gosto artificial, que é aromatizante. Então, a cultura da indústria farmacêutica é entregar o ativo. Eles não se preocupavam com o restante. Porém, como você disse, assim, hoje a gente olha a nutrição de forma diferente, né? A gente dá mais valor ao natural, a gente quer uma coisa que a gente sabe que venha para a gente sem causar dano, porque o artificial, ele sempre tem ali uma interrogação junto, né? Será que isso é bom para mim mesmo? Tá? Então, quando a gente entende que o atleta, ou até o praticante de atividade física, que é o grande consumidor de suplementos alimentares, tá? Não é o atleta de ponta, que a gente sabe que são pouquíssimos. A maioria são pessoas que estão buscando um equilíbrio na saúde. Alessandra, então, nesse sentido, o público praticante, o esportista, redirecionou esse caminho. Então, a demanda dele por produtos mais saudáveis ou mais naturais é que encaminhou não só a indústria de suplementos, mas também a indústria de alimentação em geral, oferecer opções para que ele consiga praticar melhor a atividade física, recompor, né, a suplementação disso,
mas também não colocar tanta coisa assim para dentro que não faz sentido, né? A gente viveu o boom da industrialização dos alimentos, né, no final dos anos 90 e tudo mais, em que era até legal a gente ter aromas diferentes e tudo mais. Isso gerou ou seja, enquanto a industrialização avançava com o uso de cada vez mais aditivos, principalmente sintéticos são os aditivos que não se encontram na natureza, são substâncias que a gente criou em laboratório para trazer algum benefício para o produto alimentício ou para o suplemento, como uma textura mais espessa, como um aroma, como um corante, como um edulcorante que vai trazer dulçor, enfim. Então, esses aditivos que não têm valor nutricional, eles começaram a ser utilizados em larga escala na indústria de suplementos e alimentos. Paralelo a isso, veio o movimento da saudabilidade, das pessoas se questionando com relação aos seus hábitos. E isso agora, né, nos últimos anos, eu digo de 5 anos para cá, a gente viu um boom, né? Ou seja, da busca pelo natural, né? Ou seja, eu trabalho com o desenvolvimento de produtos há mais de 10 anos, eu frequento as feiras internacionais, como as feiras americanas, as alemãs, que trazem tendências, né, em alimentação. E o que você vê mais crescer é aquela coisa do all natural, a questão do whole foods, do alimento íntegro, dos aditivos naturais, porque existem aditivos naturais que são extraídos de plantas, por exemplo, que já estariam na natureza, mas você colocou no produto para trazer uma proposta de melhoramento, para ficar gostoso também, porque tem essa questão de que a gente consome mais aquilo que a gente gosta, que dá prazer, que é gostoso, do que aquilo que a gente toma para cumprir uma meta nutricional. Isso não dá muito certo na maioria das pessoas, sabe? Mas aí também tem uma coisa curiosa que é de você ter uma alimentação saudável, não necessariamente é comer tudo aquilo que o paladar é mais gostoso. O industrializado tem essa sedução, né? Nesse processo de busca pelo natural, né, a gente viu em outros segmentos da alimentação, por exemplo, os integrais e caindo também no marketing das grandes empresas e das grandes corporações e não entregando necessariamente algo que seja plenamente saudável. No aspecto da hidratação, o desenvolvimento desses produtos com esse rótulo, ele já cumpre plenamente o objetivo de hidratar, de recompor essa parte líquida, né, do corpo. Como é que a gente está o status disso hoje com esses produtos que tem no mercado? Dentro do mundo da hidratação, ou seja, a ciência evoluiu muito nos últimos anos, mostrando caminhos diferentes, né, assim, melhorados daquilo que se imaginava mais empiricamente no início, né, falando há 2, 3 décadas atrás, quando os primeiros isotônicos surgiram, né. Hoje a gente sabe que existem proporções mais adequadas, né, entre, por exemplo, os eletrólitos, né, que a gente perde através da sudorese, que é o suor, que é o sódio e o potássio, né, a necessidade de entregá-los junto com a água, que é o hidratante, né, é importante, porque a sudorese acontece, não se perde somente água, se perdem esses eletrólitos. Mas antigamente a gente não tinha uma noção real da proporção eficiente que vai realmente otimizar essa hidratação, essa recomposição de eletrólitos, né? Além disso, para você fazer realmente ter um papel isotônico, entregar a reposição daquilo que o esporte mais utiliza, a gente sabe que o veículo carboidrato de reparação energética é essencial para que essa hidratação como um todo ela funcione e otimize as funções fisiológicas. Nesse sentido, quais carboidratos, né? Tem uma questão de que o isotônico, a hidratação, ela tem que acontecer principalmente durante os treinos. Não é uma coisa antes do treino ou depois do treino, porque dependendo do volume de treino, a intensidade do treino, né, e qual é o tipo de treino que você faz, a temperatura externa, a temperatura do ambiente, a umidade do ar, a gente sabe na prática, né, que a gente tem mais sudorese ou menos, né, a gente percebe, nossa, suando muito, há mais calor, a umidade do ar mais baixa, enfim. O que eu quero dizer com isso? Toda essa equação, que é uma equação, né, quais eletrólitos, qual a proporção entre eles, quanto de carboidrato, quais carboidratos, qual o tempo, né? Qual é o tempo de permanência que a gente perde mais esses eletrólitos, né? Qual a temperatura ambiente? Então, é uma equação que tem variáveis ali e tudo isso tem sido exaustivamente estudado. Então, hoje, você precisa levar em consideração tudo isso, né? Então, tem formulações que foram feitas com base em estudos, em suposições de 3 décadas atrás, né? Agora, Alessandra, tem também a saber usar, né? Porque acontece, talvez com alguma frequência, com que alguém vai fazer uma atividade leve numa academia de 20 minutos e bebe meio litro de isotônico. Então, em que circunstâncias essa reposição é necessária e saudável?
Bom, vamos lá. Segundo os protocolos da nutrição esportiva hoje, ou seja, você precisa ter uma atividade relativamente intensa, mas principalmente uma atividade mais aeróbia, uma atividade de força que realmente te cause. A gente tem que ter a sensação da sudorese, tá? É perceptível. Aquela coisa de sair da academia como entrou e não mexer um fio de cabelo, obviamente que você não perdeu eletrólitos, né? É uma coisa que a nossa percepção traz. Mas, uma vez, é uma atividade que aumenta a termogênese, isso vai fazendo troca de calor, e com isso a gente vai criando, vai perdendo eletrólitos, com líquidos também, tá? Que se estenda por mais de 40 minutos, aí já se tem uma necessidade de pensar em hidratação e reposição de eletrôlito, tá? E, obviamente, é uma questão de compensação de perda, gente. Se não perdeu, não precisa compensar. Mas, por outro lado, por exemplo, é importante dizer que a perda de eletrólito não acontece só no esporte. Por exemplo, tá? Um final de semana no Rio, 40 graus, você fica o dia inteiro na praia, sentada lá, ouvindo música e tomando sol, perdendo, né, suando, sudorese e tudo mais. Essa pessoa também pode se desidratar, perder eletrólitos, e teria total indicação do uso de um isotônico. Então, é importante dizer que a reposição de eletrólitos está relacionada à perda de eletrólitos. Tem um outro oposto de quem se considera um atleta raiz e fala que eu não tomo nada, eu não bebo nada porque eu sou duro ou dura, né? E muitas vezes entra numa situação de déficit de hidratação. E aí, o que fazer? Dentro desse mundo, gente, tem muito empirismo, muito empirismo. Empirismo alguém teve que começar essa história e testar. E existe uma questão que é a adaptação fisiológica também, tá? Quando o seu corpo vai se adaptando, por exemplo, tem gente que não come nada e treina horas. É bom? Depende. Mas não aconteceu, estou vivo. Sim, estar vivo não significa que seja a melhor estratégia que você possa ter, tá? Então, ou seja, o que eu quero dizer, a gente estudando hoje sabe otimizar a performance esportiva e garantir segurança no esporte através da reposição e de uma nutrição adequada. Você pode fazer totalmente errado e dar certo? Dá certo no sentido de você não morrer, no sentido de você completar uma prova, super pode dar, porque você se adapta a isso, ainda mais quando você é treinador, está há tempos trabalhando, né, empiricamente lá. Eu tenho atletas de altíssimo rendimento, ultramaratonistas, correm 100 quilômetros e só tomam refrigerante, que é super característico em provas de endurance, de ultramaratona. Por quê? Mas daí, se você for olhar o que é aquilo lá, basicamente você entrega glicose, bastante sódio, porque tem muito sódio, né? Ou seja, e água. Então, ou seja, empiricamente, não é que você está entregando alguma coisa também, né? E a gente já começa, poxa, mas eu posso entregar de uma formulação muito mais limpa, equilibrada, cadê o potássio? Está faltando e tudo mais, por que não? Tá? Então, compromete sim, né? Quando você faz e dá certo, não significa que você esteja seguro fazendo aquilo e que você não vai ter consequências fisiológicas negativas de fazer algo que está colocando o seu corpo em risco, tá? Isso é importante deixar claro. Ô, Alessandra, eu acho que experiências como essa, não necessariamente de um apagão, mas de o corpo repleto de sal, de branco, né, do sal ali, da desidratação, e de sofrer com isso, todo ciclista que está ouvindo a gente já vivenciou. Sim. Agora, eu queria muito saber, dentro dos protocolos que já se entendem, e sabendo que cada caso é um caso, qual que é o formato ideal de se preparar, por exemplo, para um treino de 3 horas, de 4 horas no fim de semana? Como ele estabelece um plano ideal para não sofrer tanto com isso? Legal. Enfim, é importante deixar claro que a camiseta branca, né, não significa desidratação, significa que você está perdendo eletrólitos e, obviamente, você pode ter, se você tiver uma reposição eficaz, o que vai acontecer? Está tudo bem, ou seja, a camiseta está branca e você está continuando porque você está repondo agora. Mas só quem está desse cenário só tomando água não está repondo. Não, está em risco. Fala, gente, é muito simples, põe a língua no braço, você está salgado literalmente, né? Ou seja, putz, eu estou perdendo sódio, eu preciso repor isso, porque vai chegar um momento que meu corpo não vai ter mais de onde tirar. E a gente sabe, por exemplo, a pressão arterial, ela está totalmente ligada ao sódio. A pressão arterial bombeia o sangue para o cérebro, para o coração, para o músculo. Se você perde sódio, você mexe nessa bomba, essa bomba de circulação e você pode alterar seus movimentos cardíacos, isso tudo é muito sério. Tá? Então, como se preparar? Chega o dia da prova, tá? O sábado de manhã eu vou correr 100K. Vou pedalar 100K, como você disse. Tá? Você tem que vir hidratado de quinta, de sexta-feira. Todo sinal de sede, mesmo no repouso, é sinal já de que já se está desequilibrando a questão da hidratação. Então, não sentir sede. Se policiar para que se beba água ao longo do tempo. No dia anterior à prova,
a prova ou o treino longo, é importante que se tenha o consumo de sódio e potássio, que são os principais minerais que a gente perde na sudorese. A alimentação pode suprir? Sim. Por exemplo, você usando o sal de cozinha adequadamente, né, através dos alimentos, você está entregando sódio para o seu corpo. Tá? Frutas, verduras e legumes são as maiores fontes de potássio que a gente tem. Tá? Frutas e vegetais. Então, ter uma dieta rica e abundante em frutas, verduras e legumes também vai garantir que os seus níveis de sódio e potássio estejam ok, para você chegar no dia da sua prova com estoque disso. Tá? Agora, por que não já no dia anterior tomar de 1 a 2 garrafas de isotônico, que você já vai garantir que, ou seja, seus níveis, por conta de treinos anteriores ou por conta da sua alimentação não estão garantidos de sódio e potássio, você vai no dia anterior, normalmente as saídas para o pedal são muito cedo de manhã. Então, no dia anterior, você já toma 1 ou 2 garrafinhas, né? 1 ou 2 por quê, gente? Porque dificilmente, num papo que nem o nosso, eu consigo chegar na necessidade individual de cada um. Então, entre 1 e 2, não mais do que isso. E aí você vai para a prova. E numa prova longa, você não necessariamente, se você fez uma boa refeição anterior, que tenha frutas, por exemplo, e tenha alguma coisa salgada, tipo um pão com manteiga, vamos pensar assim, você está entregando sódio e potássio, tá? Aí você foi para o seu treino. Eu não gosto de pensar em não entregar eletrólitos num pedal com mais de 45 minutos. Então, ou seja, trabalho com uma refeição pré-treino, uma garrafinha de isotônico com 40 a 45 minutos e assim sucessivamente a cada 40 minutos. Isso vai depender do que você vai usar também de estratégia de suplementação de carboidratos, que vai precisar acontecer também, se é um gel, se é uma fruta, uma bananinha passa, uma tâmara, se é, né, um carboidrato em pó que você vai colocar na caramanhola, na garrafinha, enfim. Se entender se isso já vem com alguns eletrólitos, se eu estou optando, por exemplo, para comer banana passa, eu vou ter uma entrega de potássio interessante, tá? Então, tem que se entender tudo isso. E, Alessandra, falando de água, qual é o consumo, de novo, estamos aqui falando genericamente e o nosso ouvinte pode ter diferentes características, mas qual é o consumo recomendado diário de água? Também, mais uma vez, eu gosto muito, eu adoro a palavra depende, né? Porque é muito necessário que a gente fale depende. Quando eu estou falando para o meu paciente na mesa do consultório, direcionado a ele, eu não posso falar depende, porque eu tenho que entender fisiologicamente como funciona. Mas quando eu falo para um público que eu não sei quem é, eu preciso falar depende, tá? Então, ou seja, pensando aí num adulto, né? Hoje, para a gente poder fazer cálculos nutricionais, a gente usa como exemplo um homem de 70 quilos que consome em torno de 2.000 calorias e vive uma vida, entre aspas, normal, sem se expor, né, demais a coisas que mudam as suas necessidades nutricionais. Esse homem precisa de, no mínimo, 2 litros de água por dia. 2 litros, 2,5 litros de água por dia, de consumo, tá? Isso pode vir na forma de água em si, como também de bebidas que tenham aí proeminência de água, como chás, como sucos naturais e tudo mais. Na medida em que você vai incrementando a quantidade, por exemplo, de substâncias sintéticas no seu corpo, como, por exemplo, todos os aditivos alimentares e tudo mais, a gente sabe que a nossa demanda por água aumenta, porque são todas essas substâncias que nosso corpo não sabe o que fazer com elas, que você precisa eliminar, tá? E, óbvio, depende de onde você mora. Se você mora no Rio Grande do Sul, no inverno, você está com 3 blusas para você não passar frio, e você mora em Fortaleza e está andando na praia, muda, porque você tem uma troca de calor muito mais intensa, né? E o esporte, gente, a mesma coisa. A intensidade, né? Quanto tempo você fica no esporte e a modalidade que você pratica vai influenciar diretamente nisso. A gente sabe que um atleta que gasta muita energia, que se expõe a grandes volumes de treino, e principalmente em temperaturas mais altas, ele pode precisar de mais de 5, 6 litros de água por dia, tranquilamente. O que é importante é não desidratem, gente. Desidratação é péssimo para o esporte. Péssimo para o esporte. É péssimo para a saúde. É péssimo para a beleza. Eu sei que tem muita mulher que está escutando aí, que vai falar assim, mas eu ouvi falar que correr envelhece. Não, correr desnutrido que envelhece. Né? Porque, óbvio, você perde água, você vai perder a pele, basicamente mais de 75% da pele é água. É importante para o corpo, para a beleza, para a saúde mental também, enfim, para tudo isso. Alessandra, nessa aula que você está dando para nós e para o nosso ouvinte, o que a gente pode esperar que venha por aí para o nosso consumo? Ótimo. Eu vejo que, assim, a gente está no momento agora da nutrição esportiva, principalmente, né, de quebrar mito, sabe? De falar de comprovar que determinadas substâncias não funcionam. Tá? Hoje você tem, por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional, junto com a Sports Nutrition Society e SSN,
eles têm publicações de protocolos de eficácia de suplementos alimentares, né? Isso vai meio que, né, mudando. Tem componentes, por exemplo, que estavam sem evidências, que passaram a ter evidências medianas. Tem componentes que estavam em evidências medianas, que passaram para evidências reais. Tem componentes que estão ali, tipo, zero comprovação científica. Então, eu vejo hoje que toda a indústria de alimentos e suplementos tem que ficar de olho e precisa se atualizar com base na ciência, né? Então, com isso, a gente tem visto, por exemplo, vários componentes deixarem de existir deixarem de existir nas formulações, como, por exemplo, o uso de BCAA, que era muito utilizado há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, como entregando aminoácidos de cadeia ramificada. A gente sabia hoje que não tem eficácia nenhuma. Tá? Então, por exemplo, a L-carnitina, que se usava para otimizar a queima de gordura, não tem eficácia nenhuma. Tá? Então, ou seja, ainda existem produtos que têm esses componentes, porque as pessoas elas investem no marketing daquilo que se acha, não daquilo que se sabe realmente. O que eu vejo em termos de tendência é que esses componentes que não funcionam realmente começam a sair do mundo da nutrição esportiva e começam-se hoje a entender essa interação sinérgica de nutrientes. A gente sabe que isolar demais nutrientes, talvez, ou seja, por mais que a gente saiba a função desse nutriente, mas ele isolado, ele não cumpre a mesma função. Então, normalmente, a gente tem visto essa coisa do natural crescer muito dentro da suplementação, tá? Então, trazer aí as matrizes alimentares, o ingrediente mais íntegro, entregando esse nutriente junto com outros nutrientes que vão aumentar a biodisponibilidade. Tem um ditado que a gente usa assim, você não é o que você come, você é o que você absorve, tá? E a gente sabe que é muito importante, não adianta nada, você for entregar lá, consumi 1 grama de vitamina C. Cara, você vai absorver isso, não tem funcionalidade, não adianta o mais ali, tá? Então, eu acho que formulações mais verdadeiras, mais limpas, o consumidor, de uma forma geral, ele tem aversão a sabores muito intensos artificiais, a colorações fosforescentes, né? Por exemplo, você vê bebidas isotônicas aí que brilham no escuro, inclusive, né? Isso a gente traz aí, eu mesma, isso foi uma coisa que eu deixei de usar isotônico lá atrás, não prescrevi para meus atletas, a gente usava cápsula de sal e tudo mais, mas perdia a sensação do frescor, que é gostoso tomar uma bebida isotônica quando você realmente precisa, parece que o corpo suga, né? Mas, gente, trazendo ali fosforescente, brilhando no escuro e fazendo com sabores muito fortes, isso cria uma intolerância do atleta e das pessoas. Então, dentro do mundo do suplemento, a gente tem visto cada vez mais o uso de aromas naturais, né, de alimentos íntegros. Então, eu vejo esse caminho surgindo, né, de formulações muito mais eficazes, que combinam aquilo que realmente funciona, né, em sabores, em ofertas de ingredientes mais naturais. Tá? Porque, mais uma vez, né? Eu trabalho com nutrição há 25 anos e hoje eu sigo uma dieta whole food plant-based, né? Eu como praticamente, eu sou vegana, não como nada de origem animal por conta das evidências científicas e também por conta das minhas ideologias, mas cada vez mais a gente vê uma procura, tanto que você vê hoje grandes atletas do planeta se colocando ali que seguem uma dieta plant-based. Por quê, gente? Porque otimiza a funcionalidade do corpo. Você entrega real aquilo que sinergicamente faz com que seu corpo funcione melhor. Você deixa de sobrecarregar o seu corpo com coisa que não precisa, tá? Então, coisas que não precisam, não é uma coisa, tudo bem, não precisa, mas não é efeito placebo, tem sobrecarga. Nosso corpo não é uma peneira que vai passando, ele vai ter que manipular essas sobrecargas. E a gente sabe hoje, cientificamente, que consumir além do que nós precisamos de qualquer coisa causa malefícios. E a gente tem que pensar nos danos a médio e a longo prazo. Não, tem coisas que não tem, pontualmente a gente não sente. Tá? Então eu vejo que mais vegetais, mais natural, porque isso é o back to basic. É aquilo que deu certo lá atrás, né? E que de repente a gente quis tecnologicamente isolar demais, fazer demais, e a gente começou a ver que voltando para o básico, a gente consegue melhores efeitos. Só que esse básico pode ter tecnologia, pode ter... A indústria pode trabalhar no básico, não é que o básico é ir na feira livre, sair lá com a cestona, com as coisas, andar com o coco, né, na mochila lá, imagina um ultramaratonista com 4 cocos atrás, porque é natural. Não, se espelha na natureza, coloca tecnologia e coloca praticidade, entrega a natureza, entre aspas, empacotada ou engarrafada, de uma forma mais segura e mais eficaz. Eu vejo, essa é a grande tendência que eu vejo no mundo de suplementação e alimentação.
Ô, Alessandro, eu acho que a gente teve uma grande aula aqui, acho que a gente podia ficar falando até muito mais horas. O problema é que a gente precisa se hidratar um pouco. É isso aí, ó. Por enquanto que eu tô dentro de casa, eu vou na água, sabe? Beleza. Mas, de qualquer forma, muito obrigado. Acho que foi uma grande conversa e um grande aprendizado aqui hoje com você, falando sobre hidratação e sobre essa relação com o esporte, né? E assim, abrir os horizontes da galera para que se preocupem com realmente aquilo que precisa se preocupar, né? Eu acho que dentro do... E tentar, ou seja, um recado aí para a galera do esporte, que eu tanto amo, que a maioria dos meus amigos, é tentar se basear aí em fatos reais, comprovados, assim, saber que a ciência está em evolução, que mesmo nós que somos profissionais de saúde, a gente tem que ter a humildade de dizer, olha, não é mais assim, eu não mais prescrevo tal coisa, a gente mudou a conduta. Mudar a conduta não é afrouxar, né? É simplesmente se adequar ao que a ciência traz, as inovações. Isso é necessário, porque a gente está em constante evolução e nenhuma verdade é absoluta, né? Então é importante que a gente busque informações atualizadas e siga protocolos atualizados, né? Porque ficar investindo no passado, não, né? Vamos investir no agora para o futuro, né? Então, hidratado e avante. Essa aula com a Alessandra Luglio chegou ao final, com a promessa de que ela volta em breve para mais dicas sobre nutrição. Fica a dica para ouvir também as outras 2 entrevistas desse episódio com a Tota Magalhães e com a C. Soares. Vale muito a pena. Esse episódio é um oferecimento de Jungle, o isotônico brasileiro 100% natural. Aproveite o cupom de desconto e compre já o seu. O site e o cupom estão na descrição desse podcast.